Vem comigo, condutores e condutoras, não se esqueçam de se inscrever no canal para ficar legal. vs.autoescola RJ, aula de meio ambiente, aula de número 3, páginas 76 até 79. Lembrando que a matéria é meio ambiente e cidadania. Então nessa aula 3 nós vamos falar sobre cidadania, o que isso é importante para a nossa prova. Então vem comigo. Página 76 começa falando sobre relacionamento interpessoal. Então peguem a caneta, já pegaram? Cadê a caneta? Onde está a sua caneta? Pegue a sua caneta, marquem aí. Relacionamento interpessoal é o conceito do âmbito da sociologia e psicologia, que significa uma relação entre duas ou mais pessoas. Então, se nós tivéssemos que conceituar o que é cidadania, se a gente tivesse que falar o que é cidadania, nós poderíamos falar que um bom cidadão, na verdade, é aquele que cumpre os seus direitos, ou na verdade cumpre os seus deveres, tem os seus direitos, e é uma questão social. Todos nós temos os nossos vínculos, as nossas redes, e nós precisamos então desse relacionamento interpessoal. Ninguém consegue caminhar sozinho, não é verdade? Então vamos ver em relação à cidadania, o que é importante para a nossa prova. Então, relacionamento interpessoal é um conceito do âmbito da sociologia e psicologia, que significa uma relação entre duas ou mais pessoas. Na página 76, uma coisa bem importante para a prova, podem até marcar aí esse quadrado azul, porque isso é bem importante para a prova, porque aqui nós temos as características de um bom cidadão. Então, se na prova perguntar sobre características de um bom cidadão, aqui nós temos essas características. Então, vocês podem até pegar a caneta, puxar uma setinha aí nesse quadrado azul e escreverem assim, ó, características de um bom cidadão. Essas são as características de um bom cidadão. Então, olha o que está escrito aí: cordialidade, se relacionar bem, saber se expressar, compreensão, tolerância, respeito às diferenças, acolher as pessoas, ausência de preconceitos ou pré-julgamentos, ausência de tensões. Então, em um convívio social, você não consegue ter um convívio social em paz ou um bom convívio social sem essas características e outras mais. Na página 76 ainda, esse quadrado vermelho, que tem características de um péssimo cidadão, ele vai identificar uma doença ou uma dificuldade nesse convívio social. Então, se o seu convívio social, seja lá onde for ou qual situação for, tiverem essas características do quadrado vermelho, então o seu convívio social é um fracasso, é ou não é? Olha as características: falta de reciprocidade, falta de motivação, preconceitos, pré-julgamentos, competição, sentimento de superioridade. Imagina, e outros mais. Imagina um convívio social com essas características. Então, nós precisamos adotar na nossa vida as características do quadrado azul, características de um bom cidadão, aquele cidadão nota 10, aquele cidadão exemplar. Então nós podemos ser esse cidadão. E uma coisa importante em relação à cidadania, bem importante: quando você é um pedestre, a gente pensando agora no trânsito, quando você é um pedestre, quando você está andando na rua para lá e para cá, você às vezes é até um bom cidadão. Você consegue respeitar as pessoas. Você consegue, por exemplo, quando uma grávida vai entrar no ônibus, você consegue se levantar para essa grávida sentar. Você é educado,
você é compreensivo. Mas quando você está dentro de um carro, quando você se transforma num condutor de um veículo, você acaba entra alguma coisa na sua mente, eu não sei o que acontece, e isso modifica as características desse agora condutor. Talvez você que ainda não dirija, ainda não percebam essas situações, mas se você observar quem dirige na sua casa, você vai ver que essa pessoa é uma pessoa gente boa, mas quando entra dentro do carro se transforma. É uma pessoa calma, mas no carro fica estressada. É uma pessoa educada, mas no carro ela grita, ela xinga as outras pessoas. O que essa pessoa nunca ia fazer andando na rua, xingar, por exemplo, um idoso. Já pensou você xingando o idoso? Já se imaginou xingando o idoso? Mas quando você está dentro de um carro, você consegue xingar um idoso. Como é que pode? Então, muda uma chave na cabeça do condutor, e isso aí gera, entre outras coisas, mortes no trânsito, brigas no trânsito, e aí isso vai gerar, ou pode gerar morte. Então, galera, a gente precisa lutar todo dia contra essa nossa natureza, para a gente poder, cada dia mais, também no trânsito, né, sendo condutores, termos essas características que a página 76 está falando. Na página 77, o livro ele vai falar de convívio social, e está escrito no livro, podem até marcar, o seguinte: o ser humano é um ser social. Aí na terceira linha, no segundo parágrafo, diz assim: para que se torne possível a convivência harmônica entre os indivíduos, é necessária organização e respeito aos direitos e deveres individuais e do grupo. Tem que ter respeito. Não apenas quando você estiver andando na rua, mas quando você estiver dirigindo um carro. Não é porque você tem um carro melhor, maior, mais potente do que o outro que você vai desrespeitar a outra pessoa, e isso acontece com frequência no nosso dia a dia. Então, o nosso convívio social tem que ter saúde. Para ter saúde, tem que ter as características que nós mencionamos na página 76. Depois o livro vai falar, eu e você no trânsito. Como você tem que se comportar no trânsito? Como que eu preciso me comportar no trânsito? Nós precisamos ter essas características que a página 76 está falando. O nosso comportamento no trânsito, ou eu e você no trânsito, tem que ser de acordo com a nossa educação do pedestre, como a gente acabou de falar agora. Está até escrito aí na primeira linha, ó, você não está sozinho. Você não está sozinho no trânsito. Então eu e você no trânsito precisamos respeitar o direito, o dever e todas essas situações para que o trânsito possa ser um lugar mais seguro. Na página 78, fala do comportamento. E agora sim, como tem que ser o seu comportamento no trânsito? Olha o que está escrito, marquem aí. O bom comportamento no trânsito, correto e educado, olha as características, promove a segurança e a tranquilidade de todos, não só a sua, de todos, é resultante da boa educação do grupo. Então o nosso comportamento no trânsito, ele não pode ser um comportamento egoísta, ele não pode ser um comportamento que vai priorizar a máquina, precisa priorizar as pessoas. E às vezes, volto a dizer, às vezes nós temos essas atitudes boas enquanto pedestre, enquanto amigos, enquanto companheiros, mas quando a gente entra num veículo, nós temos uma transformação negativa, e esse comportamento no trânsito muitas vezes geram acidentes, discussões, problemas sérios e gravíssimos. Então a gente precisa de fato mudar o nosso comportamento no trânsito. Na página 79, existem algumas bolinhas aí na página 79 bem interessantes e que vão dizer o seguinte, podem até marcar alguns comportamentos interessantes. Olha isso: em vez de deixar seu veículo em fila dupla atrapalhando os outros, ande um pouco mais, tem sempre uma vaga livre adiante. Olha como o comportamento ele não pode ser egoísta. Olha a outra bolinha: ao invés de ficar atrás de um veículo que está indicando que vai virar à esquerda, ultrapasse pela direita. Esta é a única exceção à regra de ultrapassagem. Então, para que ficar buzinando, xingando, gritando? Você pode ultrapassar pela direita
porque ele sinalizou que vai entrar à esquerda, como diz o texto, é uma exceção do Código de Trânsito a ultrapassagem pela direita. Nós já vimos isso e vamos ver novamente. Outro tópico, em vez de carregar o capacete no braço, use na cabeça. Então olha aí, um comportamento seguro e também educado, usar o capacete na cabeça. E o último tópico, ao invés de furar o sinal, né, o semáforo, que acabou de ficar vermelho, por que você não para no semáforo vermelho? Pode ser que um pedestre esteja atravessando. Então, são comportamentos que geram segurança, são comportamentos com características de um bom cidadão, com educação, e isso vai gerar segurança, menos acidentes no trânsito. O outro tópico, na página 79, diz: atitudes no trânsito. Como tem que ser a sua atitude no trânsito? Educada, né? Mas olha o que está escrito: para que você possa considerar-se um condutor educado e que pratica comportamentos humanos no trânsito, mostrando que é uma pessoa socializada, capaz de conviver harmonicamente na sociedade no trânsito, você deve. Então, olha o primeiro subtópico: fazer o uso da comunicação amigável, proceder com civilidade, cooperar, cultivar comportamentos de bondade, entender que os seus direitos são limitados pelos direitos alheios, ser compreensível, abrir mão, olha esse, abrir mão dos próprios direitos em favor do bem comum. Isso cai na prova direto. Então fiquem atentos nessas atitudes no trânsito. As nossas atitudes, elas precisam ser atitudes de bom ou de bom cidadão, né? De um bom cidadão, atitudes com características excelentes, como nós lemos lá na página 76, para que o trânsito possa ser seguro. Às vezes a gente acha, só eu vou ser bom, o cara me fechou, mas aí eu vou dar tchauzinho para ele, vou pedir desculpa, mesmo eu estando certo. Não vou, você vai sim, porque a gente tem visto direto situações, discussões no trânsito que acabam em morte. Então você pode mudar toda essa situação a partir do teu comportamento. E por último, para a gente poder encerrar essa aula de meio ambiente, a terceira aula que nós começamos na página 76 até a 79, a terceira aula de meio ambiente, diz o seguinte, a página 79: os pilares da organização do trânsito brasileiro. Quais são os pilares da organização do trânsito brasileiro? São os 3 Es. Os 3 Es, eles fazem parte ou são os pilares da organização do trânsito brasileiro. Quais são os 3? Engenharia, esforço legal e educação. Quando a gente pensa em engenharia, normalmente a gente vai pensar o quê? Por que aquela curva é daquele jeito, aquela subida? Por que não é uma reta, é uma curva? Por que é uma curva, não é uma reta? Enfim, foi um engenheiro. Então isso faz parte da engenharia do trânsito. Quando a gente pensa na educação, são talvez comerciais, placas educativas, está educando o condutor. E o esforço legal, marquem aí, peguem a caneta e marquem aí. O esforço legal é o que a gente mais vê no dia a dia. O que é o esforço legal? É a área responsável pelo policiamento, fiscalização, autuação de infratores e aplicação de penalidades de trânsito. Então a gente vê tudo isso no dia a dia, na prática, na real. Então, galera, essa é a matéria meio ambiente, que começa na página 72 e vai até a página 79, bem importante para a prova. Então fiquem atentos, não se esqueçam de se inscrever no canal vs.autoescola RJ. Vem comigo, condutores, qualquer dúvida, comentário, coloque aqui embaixo no nosso comentário. Vem comigo, condutores e condutoras.